Olá, meu nome é André Ascar. Eu sou criador do método de treinamento de corrida, o Corrida Perfeita. E hoje eu vim aqui falar para você sobre a frequência da passada. A frequência da passada nada mais é do que o ritmo que você aplica aos seus passos, tá? Quantos passos você dá por minuto e qual seria um número legal para você aplicar isso. Por que é interessante ter esse dado? Por que é interessante você ter a ciência? E qual seria o número legal para você trabalhar? Bem, e o Jack Daniels, que é um pesquisador americano, em 1984, ele analisou os atletas que participaram das Olimpíadas, dos 800 metros até os 10 quilômetros. Ele observou que todos eles tinham em média 180 passos por minuto. E daí ele criou esse número mágico de 180 passos por minuto, que seria o número ideal para um atleta percorrer, para um atleta procurar esse caminho, para atingir esse número, certo? Mas esses atletas olímpicos que ele analisou, bem, eu acredito que não tinha nenhum que estava correndo abaixo de 20 km por hora, porque os atletas olímpicos de 800 metros e de 10 km, com certeza os caras estavam correndo muito rápido. E será que isso se aplica a você, que corre a 8, a 10 km por hora, 12, até mesmo 15 km por hora? Será que é a mesma coisa? Esse número a gente mantém no mesmo lugar? Vamos lá. O que você tem que pensar quando a gente fala de frequência de passada? De passada, melhor dizendo. A gente tem que pensar em tempo de contato no solo, a gente tem que pensar em oscilação vertical, a gente tem que pensar em oscilação lateral, tá? O tamanho da passada, quantos metros tem essa passada, quantos centímetros tem essa passada, para a gente saber justamente o que seria ideal para essa passada. Só esse número solto de 180 passadas, ele não leva você a lugar nenhum, porque você pode fazer isso de diversas formas. Você pode botar muito tempo de contato no solo, o seu pé, você pode fazer quase que uma marcha atlética, mas isso não quer dizer que você vai estar sendo eficiente na sua corrida. Então vamos lá, o que vai tornar a sua passada eficiente? É um tempo de contato no solo baixo. Por que esse tempo de contato no solo baixo? Existem pesquisas que já comprovam que o maior gasto calórico durante a corrida é para sustentar o peso do seu corpo. Cerca de 80% do seu gasto metabólico na corrida é para sustentar o peso do seu corpo. Então a gente já lembra de duas coisas: quanto mais leve você é, menos energia você gasta. E quanto menos tempo você passa no pé no chão, menos energia você gasta. E outro ponto interessante com a questão do tempo de contato no solo rápido é que você tem um melhor aproveitamento do seu CAI. O que é o CAI? É o ciclo alongamento e encurtamento da sua musculatura. Quanto mais rápido você tem esse pico do CAI, você vai trabalhar o seu potencial elástico, você vai trabalhar a sua musculatura como um elástico. Ela estica e volta, onde você não tem que ter quebra de ATP. ATP é a energia que você quebra para justamente você liberar energia para o seu músculo, tá? Você quebrou ATP, você libera energia para o seu músculo. E nisso você vai estar lá pronto para fazer. E nesse potencial elástico, você não vai gastar energia para fazer isso. Ou seja, quanto mais rápido seu pé bater no chão, você vai alongar e encurtar o seu músculo rapidamente, onde você vai exercer uma força sem que você gaste ATP, tá bom? Ou seja, são 3 pontos dentro do tempo de contato no solo, que é interessante você manter esse tempo de contato no solo baixo, tá bom? Ou seja, é rapidinho o pé batendo no solo. Então, se você está batendo rapidinho o seu pé no solo, qual outro ponto agora para a gente pensar na passada, nesse ciclo de passada tem que estar interessante? O tamanho da sua passada. O tamanho da sua passada vai envolver todo o seu movimento corporal que você vai aplicar para fazer essa sua fase aérea. Fase aérea sem pé no chão, menor gasto calórico, tá bom? Então, com esse meu ciclo de alongamento e encurtamento bem rapidinho, com esse meu potencial elástico sendo aplicado, eu vou aplicar essa potência o máximo possível para me jogar para frente, para eu ter um voo maior, certo? Eu tendo esse voo maior, mas aí qual é o tamanho da passada ideal também? Pô, vai depender também da sua velocidade. Qual velocidade você está? Você correndo a 10 km por hora, você correndo a 15 km por hora, é diferente. O que a gente tem sempre que lembrar é a posição em que seu pé vai estar entrando no solo, para ele não entrar à frente, para a gente não promover o overstriding, que é uma passada muito grande, onde o seu pé entrando à frente, ele tende a promover aquele vetor de força contrária ao seu movimento. Deixa de ser eficiente. Então a gente já lembra do outro vídeo que eu falei também sobre a questão da passada crescer para trás, do corpo estar em desequilíbrio, ir lá para trás e descer, onde eu aplico uma melhor força. Voltando um pouquinho aqui então para o número de passadas ideal, esse 180 é interessante por quê? Porque você vai acabar aplicando um movimento bem rápido na sua passada, onde vai diminuir a possibilidade de você botar esse pé muito tempo à frente, onde você vai aumentar a possibilidade de você ter um tempo de contato no solo menor, tá bom? E com isso você se torna mais eficiente, mesmo numa velocidade baixa. Você correndo a 10 km por hora, você tentando buscar esse 180, você tentando aumentar essa frequência de passo, fazendo o tempo de contato no solo rapidinho, você tende a economizar mais energia, tá bom?
Por isso que é interessante a gente ter um número a ser alcançado. 180 é um número mágico? Olha, o seu pode se encaixar em 170, pode se encaixar em 190, tá bom? Mas o interessante é que você seja o mais ágil possível com as suas pernas. É você sempre pensar como é que está o chão. O chão está quente, o chão está quente. Tem que ir rapidinho, bater rapidinho, bater rapidinho. Quanto mais rapidinho você bater o seu pé no chão e quanto maior essa frequência de passos, mais eficiente você vai se tornar, tá bom? Esses são os dados, são as coisas que você tem que se ligar para ter uma passada, uma frequência de passada eficiente, tá bom? E como que você faz para a sua passada ficar mais rápida? Você tem que gerar agilidade, você tem que se tornar mais ágil para esse pé justamente na hora que afunda, na hora que bate no chão, ele não afundar. Senão eu fico muito tempo no chão. Eu tenho que ter agilidade, eu tenho que treinar a minha musculatura, eu tenho que treinar o tempo de resposta muscular, para que quando eu sinto o solo, ela já saia. Sentiu, já saiu. Eu não tenho que sentir, afundar e voltar. Porque senão eu prejudico o meu CAI, senão eu prejudico a minha pliometria durante o exercício, tá bom? O que eu tenho que fazer? Então eu tenho que treinar agilidade. Como que eu posso treinar agilidade? Bem, tem aquelas escadinhas de agilidade que você pode fazer, um pezinho rapidinho que você passa. Tem os educativos, que pô, já coloquei alguns no vídeo, em alguns outros vídeos, que você pode conseguir seguindo ele. Por quê? Por que é interessante você fazer isso com o educativo? Porque você já está educando o seu movimento, a postura, o tempo de contato no solo. Ajustou a postura, ajustou a entrada no tempo de contato do solo, a gente começa a trabalhar a agilidade. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o dribbling. O dribbling eu posso fazer de forma correta, ele aqui, beleza? Sem alterar o horizonte. Agora eu quero trabalhar um pouco mais a agilidade, eu aumento a frequência de passada, ok? Eu faço isso o mais rápido possível, sem perder a coordenação motora, sem balançar para um lado para o outro, sem subir demais. E nisso eu vou treinando, eu vou deixando meu corpo mais educado e mais ágil. Outro, o skip, joelho alto. Eu posso fazer ele aqui, ó. Tô batendo legal no chão? Tô encostando e puxando, encostando e puxando. Mas eu posso fazer isso mais rápido. Eu posso me tornar mais ágil. Essa agilidade você tem que treinar. Você tem que treinar para o seu corpo ficar mais ágil. Com isso, frequência de passo mais ágil. Frequência de passo maior. Melhor eficiência na sua corrida. Para mais dicas, um método completo que eu criei, o método de treinamento Corrida Perfeita, acesse aqui esse link, aqui do lado, sei lá. E continua me seguindo. Clica aí, vambora. Vamos lá, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.